Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 29 do mês de Reshivan, e nesse dia 29 do mês de Reshivan, daqui a pouquinho já estamos indo para o final do dia, a partir do pôr do sol de hoje. Então nós temos aí o primeiro dia do mês de Kislev. Então, com o pôr do sol de hoje, nós iniciamos o mês de Kislev. É o nosso Rosh Chodesh, do novo mês. Então, estamos encerrando o mês de Reshivan, e com o pôr do sol de hoje, nós estamos iniciando o mês de Kislev, o primeiro dia do ano 5781. Então, o nosso objetivo agora nessa tarde é trazer a você um pouco sobre o mês de Kislev. E nos próximos dias nós estaremos trazendo mais conhecimento a respeito do mês de Kislev, ok? Então, iniciando aí as nossas questões do mês de Kislev, o mês de Kislev é o nono dos 12 meses do calendário judaico. A partir do mês de Nissan, onde nós temos aí o Pesach, Kislev é o nono mês. E a partir de Rosh Hashanah é o terceiro mês. Então, com a data recente que nós comemoramos o Rosh Hashanah, o Ano Novo civil judaico, Kislev é o terceiro mês. E a partir do mês de Nissan, que é o mês sacerdotal, nós estamos no nono mês do calendário judaico, ok? Kislev é conhecido como o mês de Hanukkah, pois é a única festividade que nós temos no mês de Kislev, que é Hanukkah. Hanukkah começa no mês de Kislev, que é no dia 25 do mês de Kislev. Vamos ver aqui no calendário gregoriano que dia que corresponde ao dia 25. O dia 25 de Kislev é no pôr do sol do dia 10 de dezembro. Então, no dia 10 de dezembro, ao pôr do sol, nós entramos no dia 25 de Kislev, onde inicia-se os 8 dias da festividade de Hanukkah. Então, Kislev, nós estamos iniciando com o pôr do sol de hoje. A única festividade que tem neste mês é conhecida a festividade de Hanukkah, que começa no dia 25 de Kislev. E no dia 25 de Kislev corresponde ao calendário gregoriano o pôr do sol do dia 10 de dezembro, que é uma quinta-feira. Então, na quinta-feira, dia 10 de dezembro, ao pôr do sol, nós iniciamos o primeiro dia de Hanukkah. E durante os próximos 7 dias, contando com o dia 25, os próximos 8 dias, nós estaremos aí então na festividade de Hanukkah, acendendo as luzes de Hanukkah, ok? Também sobre a questão da festividade de Hanukkah, nós vamos estar aí conversando no nosso dia a dia, ok? Então o nome a festividade de Hanukkah começa no dia 25 de Kislev, e ela ela adentra ao mês de Tevet, que é o próximo mês. Então aí nós temos do dia 25 de Kislev até o pôr do sol do dia 3 de Tevet, os 8 dias de Hanukkah, correspondendo ao calendário gregoriano. Então, no pôr do sol do dia 10 de dezembro, nós iniciamos os 8 dias de Hanukkah. E vai se encerrar ao pôr do sol do dia 18 de dezembro. Então a festividade de Hanukkah vai ao pôr do sol do dia 10
até o pôr do sol do dia 18 de dezembro, quando completamos os 8 dias de Hanukkah. O nome Kislev, ele deriva da palavra hebraica para bitachon, que significa confiança. Há 2 estados de confiança que os sábios nos chamam a atenção com referência à questão aqui de Kislev e Hanukkah. Há 2 tipos de confiança, a confiança que é ativa e a confiança que é passiva. E ambos se manifestam exatamente no mês de Kislev. Então, o milagre de Hanukkah reflete a confiança ativa. Qual foi essa confiança ativa? Foi quando os Hashimonaim, né, conhecido como Macabeus, né, no hebraico Hashimonaim, os Macabeus, eles se ergueram, se levantaram, se colocaram em pé, se colocaram em frente, se colocaram em marcha. Para qual finalidade? Para lutar contra o Império Helenístico e a sua cultura grega, né? Então, era uma luta contra o exército grego. Um exército em torno de 40 mil homens que marchavam contra os Hashimonaim, os Macabeus. Então, essa confiança ativa foi de que forma? Os Macabeus, com confiança absoluta em Hashem, eles não ficaram imobilizados. Eles se levantaram e se colocaram em frente em direção a uma batalha. Na certeza do quê? Na confiança de que Deus estava com eles e que eles não ficariam desguarnecidos, desprotegidos. Então, dessa forma, é a confiança ativa. Não ficou parado, foi em frente. E na confiança em Deus, partiram para esta batalha. O senso de sono, que é uma das características do mês de Kislev, o sono, reflete a confiança passiva, que a providência de Deus sempre vigia sobre Israel. Então esse é o segundo nível de confiança, a confiança passiva. É aquela que fica passivo, né, dormente, sono, né, no sentido de sono, fica tranquilo, e nessa tranquilidade passiva não deixa de ter confiança na providência divina, no sentido de guardar, proteger e livrar diante dos perigos. Ok? Na tradição de Hassidut, o dia 19 de Kislev, vamos lá, que dia cai dia 19 de Kislev? Então vamos para o calendário, onde nos fala dia 19 de Kislev. O dia 19 de Kislev, ele inicia ao pôr do sol do dia 4 de dezembro, uma sexta-feira, e vai até o pôr do sol do sábado, no dia 5 de dezembro. É um Shabat. Então vamos ver o que nos fala aqui os nossos sábios. Então, segundo a tradição da Hassidut, o dia 19 de Kislev, o dia da libertação e redenção do Rabi Sheneur Zalman, autor do clássico Tanya, discípulo do Magid de Mezerich, que foi o sucessor de Baal Shem Tov. Foi o dia da sua libertação da prisão, onde foi colocado pela disseminação dos mais recônditos mistérios da Torá. O seu crime foi ensinar a Torá, né? E é chamado de o Ano Novo da Hassidut, sugerido que através do canal espiritual desse dia, que a sabedoria interior da Hassidut e o poder de integrar essa sabedoria à vida cotidiana da pessoa são trazidas a este mundo. O alicerce do caminho da Hassidut é a absoluta confiança e fé na onipresença de Deus
e a onipotência de sua divina providência. Então, o que nós temos aqui no dia 19 de Kislev é o dia que foi a libertação, né, do Rabino Sheneuer Zalman, que é o autor do Taniá. Dessa forma, esse dia ele estava nas prisões, né, comunistas. A sua acusação, né, a acusação contra ele, o crime contra ele, era porque estava ensinando a Torá, né? Então esse foi o seu crime, e ele foi colocado em prisão. E no dia 19 de Kislev veio a sua libertação e ficou marcada aí como o ano novo da Hassidut, onde com a sua libertação, a sabedoria interior da Hassidut e o poder de integrar essa sabedoria na vida cotidiana das pessoas foram trazidas à luz, foram trazidas ao mundo exterior. Saiu de dentro da sinagoga, saiu de dentro da prisão para trazer à luz as pessoas que estão do lado de fora, expandindo, né, o conhecimento e a sabedoria da Hassidut e da fé no único Deus, o monoteísmo. E aí, dessa forma, então, o que é firmado para o conhecimento das pessoas é que o alicerce dos caminhos da Hassidut é a absoluta confiança e fé na onipresença de Deus e a sua onipotência na sua divina providência. Ou seja, é confiança ativa e confiança passiva, de acordo com a direção que Deus te dá diante de determinadas circunstâncias. Ela vai ser ou ativa, a semelhança, né, dos macabeus, que levantaram, se ergueram, se colocaram em pé, e vamos partir para a guerra, vamos partir para a luta, e foram, né? E outras situações no sentido de que é melhor ficar quieto e aguardar realmente a providência divina para o livramento, ok? A letra para este mês de Kislev é a letra Samer, a letra Samer. E essa letra Samer, ela significa apoiar, né? Então a letra, vamos trazer aqui. Então a letra Samer, essa é a letra Samer, e ela tem o significado de apoiar. Então ela tem uma base aqui, certo? Dentro da letra há uma base mais reta, plana, certo? Então esta é a letra Samer, né? E dessa forma, segundo traz para nós o entendimento aqui, significa apoiar. O sentimento de sentir-se apoiado corresponde à confiança em Deus e em sua providência, que está associado ao mês de Kislev, como foi descrito. Assim, encontramos expresso em Terrilim, no livro de Salmos, que Deus apoia todos os caídos e levanta todos os encurvados. Mesmo quando ele cai, não será deixado caído no chão, pois Deus apoia a sua mão. Então, o que nós temos aqui com referência à letra Samer, né? Deus apoia, como fala em Terrilim. Deus apoia, no hebraico é somer. Somer. Deus apoia, Deus, o eterno, somer. Apoia todos os caídos e levanta todos os encurvados. E mesmo quando ele cai, não será deixado caído no chão, pois Deus apoia, que é Ismor. Ismor. Apoia a sua mão. Então, está ligado exatamente na palavra Samer, que é apoiar. O formato do Samer, né, da palavra, da letra, melhor dizendo, né, Samer, nós temos aqui a letra Samer. Então, o formato da letra Samer, que é representada e abrangente
onipresença de Deus e sua providência, o grande círculo da luz infinita de Deus é explicado segundo a Kabbalah e a Hassidut como refletindo seu braço direito que abraça e apoia por baixo. Ou seja, na letra Samer nós temos aqui, né, isso daqui que fala sobre o braço de Deus, né? Então nesse sentido aqui, né, vem o Samer ou Samer, e aqui nós temos o formato semelhante a um braço. Então os sábios dizem que esse grande círculo da luz infinita de Deus reflete o seu braço direito, que abraça e apoia por baixo, né? Como que faz a mãe, né? Ou aquele que pega um bebê, então ele vem com o braço por baixo que apoia, né? E o bebê se sente seguro, tranquilo. Assim é Deus para conosco nesse sentido. Então, seu braço direito, ele abraça e apoia por baixo com grande e infinito amor. Toda a realidade como está escrito. E por baixo, os braços do universo, né? Dessa forma, então, o braço direito de Deus, ele está apoiando o universo, está apoiando aqueles que confiam nele. E aqueles que se lançam a ele em confiança, dessa forma, ele está o quê? O braço de Deus está apoiando. Como diz lá Terrilim, né? Deus apoia, somer, todos os caídos e levanta todos os encurvados. O braço de Deus faz isso. Outra coisa, mesmo quando ele cai, não será deixado caído no chão, pois Deus apoia, esmor, sua mão. Ou seja, o braço de Deus, ele te apoia, como o braço que apoia o bebê, o nenê, e ele fica abrigado em segurança. Ok? Então, está aí a questão da letra Samer. A Mazal deste mês, né, a questão da sorte deste mês, a palavra hebraica é Kesher, que significa arco ou sagitário, né? O arco de Kislev é o arco dos Macabeus, que simboliza sua ativa confiança em Deus para lutar contra o império e a cultura que então governavam a terra. Embora os próprios Hashimonaim fossem da tribo sacerdotal de Israel, a arte do arco é designada na Torá para a tribo de Beniamim, ou Benjamim. Então a tribo de Beniamim, em particular, ela tem a destreza do arco, né? Em particular. E por isso a tribo do mês de Kislev em particular, sem sombra de dúvida, é a tribo de Beniamim. Os Kohanim, os levitas, não são considerados uma das 12 tribos na correspondência das tribos aos meses do ano, segundo Arizal, como uma abrangente manifestação da alma judaica. Os Kohanim contêm e refletem a fonte espiritual de cada uma das tribos de Israel. Isso é especialmente verdade no que diz respeito à tribo de Beniamim, ou Benjamim, pois em sua porção estava o templo sagrado, onde serviam os Kohanim. Assim, a relação dos Kohanim e Beniamim é similar àquela da alma com o corpo. Os Kohanim lutam a guerra sagrada incorporada no arco de Beniamim. Enquanto os Kohanim estão numa luta espiritual, a tribo de Benjamim está na luta física. Nesta unidade há a presença divina e a confiança, né? Ela é o fator preponderante. O arco de guerra de Kislev na verdade, projetado, atirado do arco
do arco da paz entre Deus e a criação do fim do mês de Reshivan, como foi explicado acima, né? Os dois arcos semicírculos unem-se para formar o ciclo completo do Samer de Kislev. Então, com o encerramento do mês de Reshivan, nós temos aí já projetado esta guerra, né? Segundo os sábios dizem, né? Então, a guerra de Kislev é, na verdade, projetado, atirado do arco, o arco-íris, em hebraico, ambos, arco e arco-íris, são idênticos com a palavra keshet, né? Então, tanto o arco como o arco-íris tem essa identificação. E esse arco de guerra, né, projetado do arco da paz entre Deus e a criação, foi projetada com o encerramento deste mês de Reshivan, que acabamos, né, de encerrar. Nós estamos naquele período intermediário, o encerramento de um mês e o início do novo mês, certo? Então, dessa forma, a forma do círculo completo do Samer de Kislev. A tribo, né, já foi mencionado, a tribo é a tribo de Benjamim, ou Beniamim. Como foi já mencionado, a Beniamim é a tribo mais dotada da arte do arco. Em sua porção está o templo sagrado, em Jerusalém, como é declarado na bênção de Moshe, a Beniamim, no final da Torá. Beniamim, ele disse, o amado de Deus, ele habitará em confiança sobre ele paira sobre ele o dia todo, e entre seus ombros ele repousa. Devarim, Deuteronômio, capítulo 33 e o verso 12, nos fala. Então, Beniamim, ele é chamado o amado de Deus, e ele habitará em confiança sobre ele. Ele paira sobre ele o dia todo, e entre os seus ombros ele repousa. Então, Deus paira sobre a tribo de Beniamim, certo? A tribo fica sob a guarda, a proteção divina, e os próprios sábios falam que o próprio Eterno, né, a sua Shekhinah, a sua presença divina, ela repousa sobre os ombros da tribo de Beniamim, né? Maravilha isso daí, um privilégio. Então aqui vemos explicitamente que Beniamim simboliza tanto confiança quanto repouso, né? O sentido de Kislev. Então Beniamim é aquele que também repousa na confiança em Deus. De todas as tribos, Beniamim foi a única tribo que nasceu na terra de Israel. A terra de Israel é o local onde se sente a divina providência e a total onipresença de Deus. Nas palavras do Zohar, não há lugar vazio dele. Não há lugar vazio dele, né? Então Deus preenche todas as coisas. E Beniamim ele realmente nasceu nas terras de Israel. E foi aquele que nasceu, né? Como a própria Torá fala, foi o único que nasceu em Israel mesmo, nas terras de Israel. Então, por isso, ele é o amado de Deus. O sentido, né? Nós temos aí os nossos sentidos, e o sentido para este mês é o sentido no hebraico, Sheinah, que traduzido é sono. O sentido do sono é a tranquilidade e repouso que vem com a confiança e segurança em Deus e sua divina providência. Assim vemos nas bênçãos no final de Vaikra, Levítico, capítulo 26, versos 5 e 6, que diz: e habitarás com segurança em sua terra, e eu darei paz à terra, e repousarás sem medo. Com a palavra sentido, no hebraico
rush, é cognata de rápido, que é rish. Então, a palavra sentido, ela é cognata de rápido. O sentido do sono sugere a capacidade de dormir mais rapidamente, como se fala dos grandes tzadikim, que precisavam de um pouquíssimo tempo de sono. Ou seja, essa questão do sono no sentido rápido, né? Nesta comunhão, nesta união de sono sentido rápido, então aqui nos ensina os nossos mestres que sugere o sono, aquele sono rápido, né? Aquele sono que você dormiu meia hora e parece que você dormiu um monte de horas. Então eles fazem essa comparação com referência aos tzadikim, os justos. Os justos, eles dormem muito pouco, porque eles se dedicam muito aos estudos da Torá, à leitura da Torá, ao ensinamento da Torá. Então eles passam muitas e muitas horas estudando. Então esse auto-sacrifício e esse preço que eles pagam, né, o Eterno recompensa. Um pouco de sono para eles é como se fossem várias horas de um real descanso. Então por isso o sentido do sono rápido é comparado aos tzadikim, aos justos. O próprio talento de Beniamim de atirar direto no alvo depende de um espírito tranquilo. Ele atira e acerta quase adormecido. Deus transporta a sua flecha até o destino desejado. Uma personalidade tranquila é aquela com pouco desgaste e tensão interior. O sentido do sono traz consigo a capacidade de liberar a tensão, confiante no apoio de Deus. Essa explicação aqui fala que Beniamim, como eles eram muito destros, né, no arco e na flecha, isso precisa de concentração. E essa concentração para poder puxar o arco, né, ter a tensão exata do arco para poder soltar a flecha, precisa de muita tranquilidade, como um sono. E este arqueiro, né, destro, preparado para tal, então o que acontece? Então ele, como que no sentido de tranquilidade, como um sono, então ele precisa de muito autocontrole, tranquilidade, serenidade, para ele poder puxar o arco, estender o arco e soltar a flecha no momento certo para atingir o alvo específico. E aí os sábios dizem, agindo desta forma, Deus conduzirá a flecha para chegar e atingir o seu alvo. Isto, né, numa visão humana e numa visão secundária, para que nós possamos entender que nós temos essa capacidade. De que forma? Nós precisamos de confiança absoluta em Deus, seja ela de forma ativa ou passiva. Mas a confiança, ela é preponderante. Dentro desse escopo, a tranquilidade, a confiança em Deus, ela precisa trazer para nós tranquilidade. Nós não podemos atrapalhar que a confiança em Deus venha tirar a nossa tranquilidade. Confiança em Deus significa tranquilidade, serenidade. O mundo está em guerra e está sendo destruído. Você não, você está em paz, está tranquilo, certo? O mundo parece que vai acabar, mas o mundo não vai acabar, nós sabemos disso. Mas grandes catástrofes estão e acontecerão, sem sombra de dúvidas. Mas a confiança em Deus, ela precisa trazer para nós uma tranquilidade que, enquanto você vê todo mundo em pandemônio, você está lá tranquilo. Por quê? Porque a tua confiança não está naquilo que está acontecendo. A tua confiança está no Criador,
está em Deus. E essa é uma das grandes características do mês de Kislev. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol nireh bidvaro. Então, isso é o sentido de confiança e do flecheiro. Você agindo dessa forma, então veja bem, Deus é Ele que vai conduzir a tua vida. E Ele vai te dar discernimento para onde você deve ir e o que você deve fazer. Então você vai em tranquilidade, você vai em paz, fazendo aquilo que Deus está lhe dando direção. E você tem a certeza que vai sair vencedor nessa situação aí, ok? O próprio, então o sentido do sono traz consigo a capacidade de liberar a atenção confiante no apoio de Deus. Então a confiança em Deus, ela tira qualquer tensão, qualquer alarme, ela tira de você qualquer pavor, terror, certo? Vamos falar aí sobre esse pavor e terror que está aí no mundo atualmente com essa questão de pandemia, né? Que virou uma pandemia, virou um pandemônio, virou uma roubalheira, virou, entre aspas, né, virou um inferno aí para tudo quanto é lugar, e famílias estão apavoradas, aterrorizadas, tem medo até de respirar, né? E acabam ficando do jeito que os governos autoritários e ditadores querem. Um povo acovardado, com medo, com terror e pavor, né? E qualquer coisinha que se diga por aí, as pessoas ficam facilmente dominadas. Aqueles que têm confiança em Deus estão tranquilos. Por quê? Porque no seu agir, ele vai trazer o quê? Ele vai agir de forma tranquila e segura. Ele vai tomar todas as suas precauções, mas ele não vai ser um acovardado, um medroso. Ele não vai estar dominado pelo terror e nem pelo pavor. Ele vai agir com confiança em Deus. Então ele vai conduzir a sua vida secular da melhor forma possível, com tranquilidade, no seu trabalho, aonde ele tiver que ir, ele vai tranquilo. Vai tomar as suas precauções, sim, não resta dúvida. Porém, não vai viver em terror e nem em pavor. Isso é confiança em Deus. É confiança em Deus. Certo? Por isso que nós aprendemos aí que Rosh Hashanah, o ano novo judaico, né, traz para nós o quê? Nós sabemos que neste momento, né, do ano novo judaico, Deus está estabelecendo quem vai nascer, quem vai morrer, quem vai ficar doente, quem não vai ficar doente. Ponto final. Confiança na providência divina. É isso que traz para nós realmente o mês de Kislev e essa guerra entre os macabeus e a dominação dos gregos que queriam fazer com que o judaísmo e a fé monoteísta fossem varridas da face da terra. Ok? Então, essa confiança ela traz realmente libertação de toda a tensão, pavor, medo e horror. Certo? E realmente a pessoa se sente tranquila, segura, como a letra Samer, né, nos fala aqui, o braço de Deus por baixo, o braço de Deus te sustentando, te segurando, certo? E você no braço, na destra de Deus, se repousando, ficando tranquilo, ok? Então o sentido do sono traz também o sentido do sonho. Conforme nossa fé na divina providência, especialmente, manifesta relativamente a conexão entre as porções semanais da Torá e o ciclo anual de meses e seus eventos. Todos os sonhos da Torá estão contidos nas porções que são lidas durante o mês de Kislev. Então, nesse mês de Kislev, com referência a sonho, né, e segundo o estudo aqui, ele é baseado nos estudos do Rabino Yitzhak Ginsburg, que é
o rabino que escreveu 2 livros sobre Kabbalah para os não-judeus. E para nós aqui no Brasil, o nosso rabino Yaakov Gerenstad, nos 2 livros, né, ele fez o prefácio desses 2 livros, justamente atestando que são 2 livros de Kabbalah que nós, Bnei Noah, podemos sim estudar, ok? Então, segundo o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, então ele fala nesse seu estudo que os eventos com ciclo anual, né, referente a sonhos, estão nas porções deste mês de Kislev. Então ele está se referindo à porção dessa semana, que é Toledot, gerações. A porção seguinte vai ser a Vayetze, que significa e partiu. A outra vai ser Vaishilach, e enviou. E a quarta porção no mês de Kislev é Vayeshev, significa e habitou. Essas 4 porções, elas têm aí vários ingredientes no sentido de sonhos, e nós vamos aí estudar durante esse período aí, ok? Mas, com referência a todos os sonhos, o que nos fala aqui é que quando alguém possui completa confiança em Deus, ele tem bons sonhos com o futuro. Sonhos bons à noite refletem bons pensamentos que você teve durante o dia, especialmente uma atitude, uma consciência otimista ensinada pela Hassidut, pelos ensinamentos. Segundo o pensamento da Hassidut, e o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele sempre disse isso também: pense o bem e tudo sairá bem. Quanto mais você pensa no mal, mais mal vai ser atraído, e aí as coisas vão dar errada, não restam dúvidas. Mas os ensinamentos da Hassidut diz: pense o bem e tudo sairá bem. Dentro dessa questão aqui, voltamos ao princípio do nosso estudo de hoje, do mês de Kislev, a respeito do nosso rabino que foi preso, depois ele foi libertado e ele escreveu o Tanya. Grandes ensinamentos temos ali no Tanya, certo? E aí o que significa tudo isso para nós, amados? Esse ensinamento, a partir do momento da libertação, no dia 19 de Kislev, do nosso rabino, fala exatamente do que? Pense bem e tudo terminará bem. Foi o que ele fez dentro da cadeia, foi o que ele fez dentro da prisão. Pensando bem, visualizando o futuro, de poder levar as pessoas ensinamentos reais e verdadeiros de confiança absoluta em Deus, para que as coisas deem certo. E foi exatamente isso daí que aconteceu, certo? E a partir da sua libertação, né, foi expandido para fora, né, externou, não somente ao sair da prisão, mas também ao sair das sinagogas, ir de encontro às pessoas, ao povo, né, o ensinamento: pense o bem e tudo sairá bem. O controlador do nosso organismo para este mês se refere a Keivá, que é a palavra hebraica para a tradução Keivá, que a tradução é barriga. A Keivá é um dos 3 presentes que somos ordenados a dar aos sacerdotes após abater um animal kasher. Nossos sábios ensinam que todos os 3 presentes, braço, faces e a barriga, aludem ao alto sacrifício de Pinhas, de matar Zimri, o príncipe da tribo de Shimeon, e a Cosbi, que era a princesa de Midian, quando eles entraram numa prática sexual proibida
no meio de todo o acampamento de Israel. E assim a praga se estabeleceu naquele momento, devido a essa atitude de rebeldia de Zimri, e Pinhas tomou atitude e eliminou o mal do meio de Israel. E assim Pinhas, ele acabou salvando os filhos de Israel da peste, que já tinha começado entre eles. Ali a palavra Keivá refere-se ao útero de Cosibi. Assim vemos que Keivá significa barriga, no sentido geral, incluindo toda a região do abdômen, seja o estômago, o intestino grosso e o útero. Similarmente, a palavra beten na Torá significa tanto estômago como útero. Por isso, estômago e útero, né, estão na mesma qualificação aqui, devido à palavra beten, que significa tanto estômago como útero. Então o útero especificamente relaciona-se com a tribo de Beniamim, que na Kabbalah personifica o segredo do Yesod feminino. A relação entre barriga, quando repleta e saciada, e o tranquilo estado do sono é clara e explícita nos ensinamentos dos nossos sábios. Ou seja, quando a barriga ela está devidamente saciada, o que acontece com você? O que acontece com o ser humano quando ele se alimenta e ele se sente satisfeito? Vem a preguiça, no bom sentido aí, né? Quer dizer, vem aquele sono. Então, quando a barriga está satisfeita, o sono é uma realidade. Então, a palavra Keivá deriva de Kav, que significa medida. Sobre o notável sábio Taniak, o Rabi Hanina ben Doza afirma: o mundo inteiro é alimentado pelo mérito de Rabi Hanina ben Doza. Porém, para Rabi Hanina ben Doza, uma medida, um kav de alfarrobas é suficiente de uma sexta-feira até a outra sexta-feira. Ou seja, a barriga, ela precisa se alimentar daquilo que é necessário. Nós não podemos permitir que a glutonaria venha atrapalhar a nossa vida. Porque a partir do momento que nós entramos na glutonaria, aí há um desequilíbrio espiritual. Porque aí a sua alma animal está mais forte e a sua alma divina está mais fraca. Então, comer sob medida, satisfazendo a fome, né? Você não precisa aí comer como se nunca mais houvesse comida, né? Tem gente que come, parece que o mundo vai acabar, né? E tem aqueles ainda que zomba, né? A semelhança de Esaú, né? Que zombou do seu irmão Jacob. E tem aqueles que zomba, né? Não, comi bem, mas comi mesmo. Se o mundo acabar agora, eu não morro de barriga vazia. É a glutonaria, né? Então tem gente que pensa assim, precisa mudar para ter um equilíbrio espiritual na sua vida, ok? Então a barriga tranquila é aquela que conhece sua medida certa. Esse conceito aparecerá novamente com relação ao mês de Shevat, seu sentido, o sentido de comer e do gosto, e seu controlador, né, que é o esôfago ao estômago. Na retificação dos traços de caráter da pessoa, a Keivá retificada e o sentido do sono jamais está invejosa de outros. Os nossos sábios nos ensinam: um homem deseja uma medida, cave, daquilo que é seu mais do que 9 que pertençam ao seu amigo. E assim somos ensinados em Pirkei Avot. Quem é rico? Aquele que está satisfeito com a sua porção. Quem é rico? Aquele que está satisfeito com a sua porção.
né? Então, por isso, a sua barriga precisa conhecer a sua medida, né? A glutonaria não pode tomar conta de você, porque aí você perde, né, o senso de equilíbrio espiritual na sua vida secular e na sua vida espiritual. Preciso andar em equilíbrio, ok? A palavra samer, ela tem um conceito de a natureza cíclica da experiência e a equanimidade que ela traz. O seu significado é apoiar, confiar, ordenação, forma de construção, como na gramática. O seu formato, um círculo completo ou anel, como nós mostramos aquela hora lá, né? Então, é um círculo completo e como um anel, né? O espaço vazio aqui é como se fosse um anel, o anel do noivado. É o nosso noivado com Deus, ok? O número de Samer corresponde ao valor numérico 60. O espaço é o arco, né, o Sagitário. O seu tempo é o mês Kislev. A alma desta palavra neste mês de Samer é o estômago inferior. O seu sentido é o sono. O seu arquétipo é Beniamim, né? A tribo deste mês é Beniamim. E o canal, né, deste mês aí, o canal significa uma ligação de um ponto a outro ponto. E segundo os nossos sábios falam que o canal de ligação deste mês através de Samer é exatamente de Tiferet a Hod, as duas Tefirot, né? Ou seja, Tiferet é beleza e Hod é reconhecimento. Então, esse canal de Tiferet, beleza, para Hod, então, para nós podermos finalizar aqui, eu quero trazer para você o que nos fala o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, no livro O que você precisa saber sobre Kabbalah, esse livro aqui. O que você precisa saber sobre Kabbalah, do nosso rabino Yitzhak Ginsburg. Então, primeiramente, vamos ver o que diz a Sefirá de Tiferet, beleza. Então, Tiferet, beleza, é a sexta das 10 Sefirot e o terceiro dos atributos emocionais dentro da criação. Beleza aparece na configuração da Sefirot ao longo do eixo do meio, diretamente abaixo de conhecimento, ou abaixo de coroa, Keter, quando o conhecimento está excluído. Ela está associada com o poder de reconciliar inclinações conflitantes, ou seja, as da bondade e da severidade. Então, a bondade é a destra de Deus, é a misericórdia de Deus. E a mão esquerda de Deus é a severidade, é a Gevurah, né? Então, Tiferet, beleza, essa Sefirá, ela tem o poder de reconciliar, né? Inclinações conflitantes, né? Então, você tem momentos de bondade, misericórdia, destra, direita, e momento de severidade, né? Força. Precisa ter o equilíbrio. Não pode haver desequilíbrio nessas Sefirot. Então, dessa forma, havendo equilíbrio, né? O que vai acontecer? Vai se manifestar a compaixão. A natureza compassiva que resulta da mistura harmoniosa de bondade com a severidade é que, determinada a designação da beleza na Kabbalah como o atributo de misericórdia. O nome hebraico desta Sefirá, Tiferet,
significa beleza. Em hebraico, há 8 sinônimos diferentes para beleza, mas, precisamente, Tiferet denota o tipo de beleza que se manifesta por meio de uma elegante mistura de sentimentos opostos. A beleza, juntamente com bondade, hesed, e com severidade, gevurah, as quais ela harmoniza, Tiferet, beleza, representa a esfera emocional, está ligado diretamente à emoção. Quando você perde linha e carretel, significa que perdeu todo equilíbrio, não é? O valor numérico da palavra hebraica para Tiferet, beleza, é o valor numérico de 1081, devido às suas letras. Isso equivale a um triângulo de 46. Com as outras duas sefirot, emocionais primordiais, o valor numérico dessas 3 sefirot é 72 mais 216 mais 1081. O resultado é 1369. E é um quadrado perfeito, que é 37 elevado ao quadrado, dá 1369. O que significa que estas 3 sefirot juntas existem em perfeita interinclusão, e interinclusão é um dos conceitos mais centrais da Kabbalah e da Hassidut, que significa que cada parte de um todo reflete todas as suas outras partes, uma qualidade que é fisicamente exibida em um holograma. Assim, quando em um estado harmonioso, a esfera emotiva exibe uma união de propósito e serenidade. E justamente por ser quadrado, é como um espelho. É um refletindo o outro. Dentro disso daí, refletindo o quê? Exatamente a serenidade com a bondade e esse equilíbrio, trazendo aí com que a pessoa ela possa andar de forma equilibrada. O número de letras no capítulo da Torá que precede os 10 mandamentos, portanto, lá em Êxodo, capítulo 19, o capítulo 19, do verso 1 até o verso 1 do capítulo 20, segundo os sábios, traz para nós que esse capítulo que precede os 10 mandamentos, ele também tem um valor numérico de 1369. Este capítulo descreve a preparação de Israel para receber a Torá no Sinai. Então, é uma preparação para um equilíbrio, para ver o que? De forma harmoniosa, para que nós possamos viver uma confiança inabalável em Deus. Então esse capítulo descreve a preparação de Israel para receber a Torá no Sinai. De fato, a própria Torá corresponde à Sefirá de beleza, e os 10 mandamentos foram dados a Moisés em 2 tábuas, com 5 mandamentos gravados em cada uma delas, que correspondem aos 5 dedos de cada uma das mãos divinas, e 2 sefirot de bondade e severidade, né? Uma tábua tem a questão da bondade, da misericórdia, e a outra tábua tem o poder da severidade, da força. Então as 2 tábuas, elas não podem ser separadas. As 2 tábuas que Moisés trouxe do Monte Sinai, e as quais foram guardadas juntas dentro da arca, justamente por isso. Por quê? Porque elas não podem estar separadas. Então, os 10 ditos estão aí para estar em harmonia, porque nela encontra-se numa tábua bondade, na outra severidade. Por isso é importante as 2 estarem juntas. Comunhão, harmonia, para que se revele a compaixão, no caso específico das tábuas, a compaixão de Deus. Então, o valor numérico da conclusão
do segundo versículo da Torá, que está lá em Bereshit, Gênesis, capítulo 1, verso 2, também tem o valor numérico de 1369. E o versículo lá diz: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A Torá é usualmente comparado à água, que desce pelo declive de um lugar alto, seu assento junto ao trono do Todo-Poderoso, a um lugar baixo, a realidade do mundo inferior, onde nós habitamos. Assim, as águas, nesta frase, simbolizam que a Torá, enquanto o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, alude ao capítulo da Torá que precede a entrega da Torá, conforme observado e compreende 1369 letras, certo? Ou seja, tudo nisso nós vemos aí exatamente a harmonia que precisa ter nas nossas vidas, né? Bondade e severidade, comunhão e harmonia. Hod, que é a outra sefirá deste mês, que é reconhecimento. O reconhecimento é a oitava das 10 sefirot e o segundo atributo pragmático ou comportamental dentro da criação. Ele também está intimamente ligado com a sefirá de vitória, e de várias formas eles são considerados uma dupla. Reconhecimento está associado com o poder da pessoa de buscar continuamente a concretização de seus objetivos na vida, com a determinação e perseverança oriundos de um profundo comprometimento interior. A palavra hebraica Hod denota reconhecimento, esplendor ou majestade. O reconhecimento de um propósito supremo na vida inspira a total submissão do indivíduo a este propósito. Estas são as duas características de um verdadeiro líder ou rei, e servem para dotá-lo de uma aura de esplendor e majestade. Ou seja, reconhecimento e submissão são duas características, né, verdadeiras de um líder ou de um rei, e servem para dotá-lo com uma aura de esplendor e majestade. Os sábios relatam que para os reis da casa de David, a habilidade de reconhecer um propósito elevado se traduz em um ato físico concreto. O rei verdadeiramente adequado era capaz de, fisicamente, usar a coroa especial usada por David, pois esta lhe servia perfeitamente. A noção de reconhecimento de um propósito elevado une diretamente reconhecimento com a sefirá de coroa, a fonte de crenças e ideias superiores, suprarracionais. Reconhecimento também se manifesta com o poder de expressar gratidão. Desta forma, reconhecimento completa o atributo de doação da sefirá da bondade. Então nós vemos aí como Tiferet, beleza, Hesed, bondade, Gevurah, força, Hod, reconhecimento, havendo harmonia, levam a um profundo sentimento de gratidão, né? Gratidão. Então, por isso, quando se falta gratidão, então tudo isso está bagunçado na vida da pessoa, não há equilíbrio. Com par, vitória e reconhecimento são mencionados no Zohar como duas metades de um único corpo. Frequentemente na Kabbalah eles são considerados como uma única sefirá. De fato, na forma humana, elas correspondem às pernas direita e esquerda,
que também só podem realizar sua função de andar em harmonia. Ou seja, se a perna direita resolve ir para a direita e a perna esquerda resolve ir para a esquerda, como que fica? O corpo vai, blum, vai cair. Se a perna direita quer ir para frente e a perna esquerda quer ir para trás, bum, o corpo vai cair. Por isso que as pernas direita e esquerda precisam andar, sem sombra de dúvidas, em harmonia. A perna direita, a perna direita, ela está ligada diretamente à vitória, que significa realmente com bondade, misericórdia e nessa harmonia seguir em frente para a vitória. A perna esquerda, ela está ligada, né? Então, a perna direita, ela está ligada diretamente a Tiferet, beleza, que vai para a conquista da vitória, e a perna esquerda está ligada diretamente a Hod, a reconhecimento, né? Então, outro símbolo usado para a união de vitória e reconhecimento é dos pratos da balança da justiça. Enquanto vitória corresponde ao prato da direita, que acumula os méritos, reconhecimento é simbolizado pelo prato da esquerda, que simbolicamente concede, reconhece que tudo que recebemos na vida não é devido a méritos, mas sim um presente gratuito de Deus. Então, a perna direita vai ligado direto à vitória, né? E nesse sentido aí, se acumula méritos. O reconhecimento, ele está ligado à perna esquerda, a Hod, certo? E é simbolizado pelo prato da esquerda, que simbolicamente reconhece, né? E concede, se rende àquela questão. Tudo o que nós recebemos não é por uma questão de mérito nosso, mas exclusivamente porque é um presente gratuito de Deus. Então isso é harmonia, isso é comunhão, certo? Dessa forma, né, nós podemos ver aí que o mês de Kislev tem reservado para aqueles que busquem esta harmonia, realmente muita bondade, beleza, reconhecimento, entendimento, vitórias, conquistas. Que neste mês de Kislev você e a sua família sejam grandemente abençoados, com beleza, com reconhecimento, com bondade, com misericórdia, com gevurá, força, severidade, sempre em harmonia. Nunca um para mais e outro para menos. Todos eles sempre em harmonia, porque isso nos leva realmente a recebermos da destra de Hashem as suas bênçãos. Por isso que neste mês você possa conquistar o que não conquistou no mês passado, que você tenha vitórias naquilo que você não teve no mês passado, e assim você possa também receber grandes bênçãos da parte de Hashem que não vieram no mês passado. Sobre ti, sobre a tua casa, a tua família, sobre os teus negócios, em tudo aquilo que você puser as suas mãos, que seja sempre com as bênçãos de Hashem para hoje e para sempre. Amém. Shalom, shalom, e até amanhã à tarde com a Torá.